Olá, pessoal, eu sou Camila Nunes, jornalista aqui do Sinafresp, e para o nosso bate-papo de hoje temos um convidado muito especial. Ele, que é o auditor fiscal mais novo da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, organizador do livro Que Conta é Essa?, representante sindical aqui da sede também, mais conhecida como Predião, e que disputou aí as eleições como candidato a deputado estadual. Seja muito bem-vindo, Vitor Lins, ao nosso Sinacast. E eu já começo perguntando sobre a sua trajetória, como que você chegou aí a esse momento, né, de ter esse interesse pela política? Eu adorei o nome Sinacast. Parabéns aí pela equipe de comunicação. Um abraço para a Marilene, então. Olha, eu acho que eu devo ter já virado político com uns 11 anos de idade, que foi a primeira vez que eu pedi voto. Inconformado com as condições no colégio, eu já comecei a me organizar ali com o pessoal. Eram uns pleitos bem infantis, assim, né? Mas eu fui representante de turma depois do Grêmio, depois do centro acadêmico na faculdade. E aqui no trabalho, já entrei logo para o sindicato, um tempo depois de entrar no concurso. Então, eu sempre gostei de pedir voto, de articular esses interesses, né? A gente passa por tantos lugares na nossa vida, no nosso no meu bairro, eu sou da Associação de Moradores no meu bairro também. Então, assim, a gente passa por muitos lugares na nossa vida. Em todos os lugares, nunca nada está perfeito. Sempre nada está perfeito, né? Nunca está tudo bem. E eu sou meio briguento, então eu gosto de participar das disputas. Já essa veia política, então, já é algo aí desde a infância, então. Mas eu nunca imaginei que eu fosse entrar numa vida partidária. Assim, né? Essa política profissional. Sim. E depois de você ali como auditor fiscal, o que te levou vou entrar nesse universo da política? O porquê? Qual foi o principal motivo, assim? Foi muito aos poucos. Lá em 2017, entre 2016 e 2018, a gente teve uma corrida muito forte aqui na nossa categoria pela desvinculação do subteto. E naquele momento precisou de uma comoção muito grande na categoria. E naquele momento eu participei mais das questões classistas de perto. E aí eu ingressei no sindicato. E aí depois que a gente ingressa no sindicato, a gente precisa conquistar aquilo que é o melhor para a categoria. E aí foi no ano passado, final do ano passado, que a gente percebeu o quanto que era difícil fazer política classista sem um deputado. Porque a gente, durante muito tempo, teve parlamentares, né, em mais de um parlamento, né, no estadual e no federal, a gente já teve. Então a gente percebeu a falta que isso faz. Então foi nesse momento que a gente pensou, a gente precisa de um deputado por algumas razões. Uma delas é, claro, ter um voto a mais ali dentro do parlamento. Um outro porque quando vem maldades e coisas negativas, um parlamentar consegue ajudar no trâmite aquilo melhorar ou não passar com tantas maldades assim. É muito mais fácil na política ou em qualquer coisa na vida. É muito mais fácil você destruir do que construir. Então, um parlamentar já ajuda muito quando vem coisas ruins, né? Porque a gente está vendo cada vez mais um parlamento que entende pouco a importância do Estado. Então, cada vez mais esse desmonte tem vindo e a gente cada vez mais precisa de alguém que se importa com o serviço público. E aí, nesse sentido, a gente entendeu que precisaria ter um parlamentar, pelo menos uma candidatura para iniciar esse processo. E aí foi acontecendo nos bastidores da vida classista, né? Os colegas que participam do sindicato e da associação, a Fresp e o Sina. E ali a gente falou, vamos juntar, vamos fazer um grupo e vamos lançar uma candidatura. E aí a gente fundou o Coletivo Fiscal, que foi idealizado inicialmente pelo Ayrton Cardomingo, que ele me chamou, e a gente chamou a Mônica, e a Michele Ferreira, e o Rodrigo Espada, que hoje é o presidente da federação da Febrafit. E nessa etapa aí já era algo assim, você já pensava realmente em ser candidato ou era algo mais no bastidor, de articulação política mesmo, contribuir para a classe? Nesse momento, a gente via que qualquer um ali poderia ser um bom candidato. Inicialmente, a gente pensou... Foi uma longa discussão até que, assim, não cabia na vida de um, não cabia na vida de outro uma candidatura esse ano, cabia na minha. Então eu fui candidato. E o que você diz assim para os auditores, os filiados, em relação à política? Porque, embora você tenha citado essa necessidade, a importância de
ter ali alguém representando vocês no legislativo, mas ainda isso não acontece, né? E o que você diria, então, para esses filiados, os auditores, o que deve ser feito para que ocorra, de fato, essa articulação política, essa representatividade? 3 coisas: concorrer, votar e pedir voto. E diante de uma classe que não se colocou ali com muitos candidatos, né? Não tiveram muitos candidatos à frente, o que você acha que está impedindo assim, esse movimento? Eu acho que 4 candidatos não é pouco, não. Você acha que foi tranquilo, então, para disputar essa eleição? Enfim, você acha que... Porque, assim, considerando uma classe, né, de 5 mil, mais ou menos, né, 5 mil auditores fiscais, teria ali várias outras pessoas também para entrar nesse mundo da política, né? Eu vejo que foi pouco. Você acredita que não? Foi tranquilo, assim, foi representado de uma forma bacana? Eu não sei dizer, porque veja, se a pergunta é se foi representado ou não, quem tem que dizer se eventualmente não foi representado é alguém que não viu uma candidatura que significasse aquilo que ele quis ver, né? Sim. Vitor, e você, como que foi essa sua experiência, então, fazendo a campanha para a classe? Como que foi? Porque tem essa diferença, né? Você teve ali o contato com o cidadão que nem conhece tanto ali a função do auditor fiscal, não conhece sobre tributos, não conhece a importância dessa educação fiscal. Então, para esse público também é algo muito novo. E, ao mesmo tempo, você ali concorrendo com colegas de profissão e também apresentando a sua proposta para esses colegas de profissão. Como que foi essa experiência para apresentar essa... Teve ali uma estratégia diferente para apresentar essas estratégias tanto para o cidadão quanto para a classe? Olha, a diferença foi só estratégia de comunicação. Mas assim, nós somos auditores fiscais. Por que a gente quer estar na política? Porque a gente se importa com o Estado, com a redução das desigualdades e fazer o dinheiro chegar no povo. Beleza. Então, enquanto operador do serviço público, a gente quer parlamentares que entendam a importância do serviço público. Então, por isso que nós queremos entrar na política. Agora, pro cidadão externo, a gente contou exatamente essa linha, só que sem ficar dizendo tanto quais são os pleitos em particulares da categoria. O que a gente falou foi: o Brasil é um país campeão em desigualdades. A economia já foi melhor. Agora não está indo tão bem. Claro, muita coisa aconteceu no país, em conjunturas e tal. Então, qual que é a nossa leitura? A gente precisa de um Estado que incentive cada vez mais o crescimento econômico, principalmente sobre o prisma da redistribuição de renda. A gente precisa fazer o dinheiro chegar no povo, porque toda vez que o dinheiro chegou no povo, o povo comprou e o país foi bem. Então, como que a gente faz isso? Com política fiscal. Política fiscal é a soma de 2 coisas. Política tributária, que é quando arrecada, e política orçamentária, que é quando gasta o dinheiro. Então, qual que é o principal diagnóstico hoje? O Brasil, na hora de cobrar imposto, cobra muito do pobre e pouco do rico. Na hora de gastar, gasta muito com o rico e pouco com o pobre. Então, se você fizer a soma líquida dessa conta, o pobre está pagando a fatura do rico. Então, é isso que a gente quer fazer com que não aconteça mais. A fórmula moderna de redução das desigualdades, qual que é, sei lá, a social-democracia europeia faz, é você investir em serviço público, porque serviço público é dar oportunidades, saúde, moradia, educação, para quem nasce sem condições de pagar de modo privado. Então você investe em serviço público e financia isso com o que a gente chama de política tributária progressiva, que é cobrar mais de quem tem mais ou menos quem tem menos, que é dar no mesmo, né? Então, isso que foi a nossa política. Investir em serviço público financiando por política tributária progressiva. Essa é a nossa fórmula da redução das desigualdades. Por isso que o nosso mote, nosso lema foi: fazendo as contas, o Brasil tem jeito. Porque se a gente pegar, jogar para lá e jogar para lá as continhas do orçamento, que a gente estudou ele, a gente via que o Brasil tem jeito sim. Falta é vontade política. E a redução das desigualdades, então, foi aí a bandeira da sua campanha, assim, o grande lema, então. Se não for sobre isso, não faz nem sentido ser. Certo. E você, como que foi assim o desafio para levar isso para as pessoas, para o cidadão, no sentido de como explicar, né, ali todo esse contexto de dizer, olha,
explicar o que é essa educação fiscal, explicar como funciona o sistema, explicar que o pobre paga, sim, proporcionalmente, né, muito mais impostos do que o rico. Teve ali um desafio em relação a isso? Teve sim. Ó, você falou muito bem. O pobre paga proporcionalmente mais do que o rico. Você vê que a conexão já não é direta, né? Se o pobre pagasse mais em valores absolutos todas as vezes, já era mais fácil explicar. Construir que o proporcional importa, a gente esbarrou em dificuldades disso com alguns segmentos da sociedade. Talvez o principal no Brasil seja o seguinte: a maior parte dos impostos que a classe média e os ricos pagam são os que a gente chama de impostos diretos. Um imposto que você enxerga ele. Por exemplo, quando você paga imposto de renda, você enxerga o imposto que está pagando. Quando você herda uma fazenda com vários hectares, você paga o ITCMD dele, o imposto de herança, você paga, você está vendo o que está pagando. Uma pessoa que ganha um salário mínimo, por exemplo, ela não paga imposto de renda. Então ela não está vendo que ela está pagando esse imposto. Ela não vê esse. Ela paga muitos impostos que ela não vê, que são os impostos sobre consumo. Então, o que acontece no fim das contas? A pessoa não tem a consciência de que ela está pagando muito imposto. Então, a pessoa de renda menos favorecida, ela não entende que ela está pagando mais imposto. E a classe média não entende que ela está pagando mais imposto. E aí, quando você converte o orçamento para as políticas sociais para ir para quem está embaixo, como a sociedade já tem essa leitura de que o pobre não paga muito imposto, fica parecendo benesse. O que não é verdade. Então, o problema maior que a gente esbarrou é isso. Não há cidadania tributária. Porque o pobre não sabe o que ele está pagando. Então, quem é desfavorável a políticas sociais que vão para os mais pobres, enxergam desse jeito, como se fossem benesses. Certo. E a gente falando dessa questão de desigualdade, pensando em todo esse contexto que você trouxe, né, de ser aí a sua bandeira, falando de imposto direto, indireto, você é a favor, então, de uma reforma tributária? Sim. E quais caminhos, Se for verdade que a gente tem 6 mil auditores fiscais na Secretaria da Fazenda, todos são a favor de reforma tributária. Ótimo. E considerando que é um assunto que já vem sendo discutido assim há mais de 30 anos, não importa qual gestor que tenhamos ali à frente do Poder Executivo, Federal, enfim, nunca sai essa reforma tributária. E, na sua opinião, por quê e quais seriam os caminhos de articulação política para que os poderes entrassem ali num consenso e realmente a gente tivesse uma reforma tributária aprovada? É porque nunca vai haver consenso. Porque há uma relação consolidada hoje. Há uma relação federativa, distributiva. E se você for mexer nisso, alguém vai sair perdendo, ainda que relativamente. Então, você nunca vai ter um consenso. Sempre vai ter que... Por isso que sempre que a gente discute reforma tributária, você pensa assim, então vamos ver quem vai sair relativamente perdedor. Porque pode ser que todo mundo saia absolutamente vencedor. Porque, veja, se eu tenho uma fatia do bolo e você tem outra, e a sua fatia se reduzir, mas o bolo aumentar demais, eventualmente você sai melhor do que você entrou. Só que a discussão sempre fica nesse jogo distributivo. Então, sempre que tem essa discussão, já sempre chega organizado dessa forma. Talvez quem saia perdendo aqui, a gente tem que fazer um fundo para compensar a perda lá. Então... não vai ter consenso. A gente vai fazer reforma tributária, com certeza, mas sempre vai ter alguém que se sente menos favorecido. Sempre vai ter. Que seria, então, ali a gente mexer ali no sistema com quem está no topo ali da pirâmide, digamos assim. Não só. Esse é o seu ponto de vista econômico, mas assim, se você fizer uma tributação que simplifique os impostos sobre consumo, talvez a carga tributária fique menor nos produtos, nas mercadorias e um pouquinho maior no serviço. Aí os prestadores de serviço não vão gostar. Se você mexer no Pacto Federativo, talvez vá mais ou menos dinheiro para Goiás ou menos ou mais para São Paulo. E aí alguém também não vai gostar. Sempre vai ter isso. E depois dessa sua experiência aí com essa campanha, né, essa veia política, como que foi assim, a sua visão mudou em relação a
a questão de fazer política no Brasil? Você já tinha ali, acredito que todo mundo tem ali uma visão sobre a política, né, que é feita no nosso país, mas depois dessa sua experiência na campanha, você teve uma outra visão? É muito difícil fazer política no Brasil? Como que é? Olha, a sua pergunta é muito interessante. Parabéns, Camila. Antes de eu responder, eu só quero dizer uma coisa, só para finalizar a reforma tributária, que toda essa conversa de simplificação, jogo redistributivo, pacto federativo, tudo isso é secundário. A gente tem um problema no país, que o pobre está pagando a fatura do rico. A gente precisa resolver isso. Todo o resto é conversa. Beleza. Então, seguindo para a sua conversa, para a sua pergunta. O sistema político eleitoral, a legislação eleitoral no Brasil favorece personalidades. Por exemplo, nos Estados Unidos, você tem um sistema distrital majoritariamente bipartidário. Tem gente que não sabe, mas podem haver outras candidaturas nos Estados Unidos, só que só tem 2 que são grandes. Então, vamos lá. Se fosse aqui em São Paulo, você ia ter o deputado de Campinas e região. Se fosse nos Estados Unidos, ia ser assim, ó. Você tem o deputado estadual eleito por Campinas e região. Dali vai sair um. Então você vai ter a convenção do democrata, que vai aprovar uma candidatura, e a convenção do republicano, que vai aprovar uma candidatura. Então vai ficar um brigando contra o outro, só os 2, naquela região ali, naquela eleição. Então funciona quase como uma eleição contra prefeito. Tipo, como se fosse de prefeito. Quem é mais liberal conservador vai ficar pedindo voto na rua para o republicano ganhar, e quem for um pouquinho mais progressista e tal, vai ficar pedindo voto para democratas. Aqui no Brasil, não. Aqui a gente lança um monte de candidato num sistema proporcional, que pega voto em qualquer lugar. Então, isso faz com que seja mais fácil para candidatos que ou que são figura pública ou que são do entretenimento de alguma forma. E cada vez mais você vê que a rede social que está dando a tônica, e ela pede sensacionalismo, polêmica. Então, esse tipo de perfil é que está sendo favorecido cada vez mais. Então, a sua pergunta, se é fácil ou difícil, como que é, depende do perfil. Para esse tipo de perfil, ele vai bem. Ou seja, não é muito meu, eu sou uma pessoa mais moderada, eu não gosto de ficar levantando a voz, esse tipo de coisa e tal. Mas assim, o centro ganhou muito, tem de tudo. Cada vez mais está abrindo espaço para essas figuras mais midiáticas, eu acho. E, Vitor, nosso bate-papo está muito bom. Eu tenho muitas perguntas, a gente vai ter que deixar para um outro episódio aí. A gente agradece a sua participação, já deixa em aberto também para você quiser deixar um recado aí para os colegas de profissão, né, os filiados, até para as pessoas que desejam entrar aí no mundo da política também, né, para 2024, enfim. E a gente já chega aí no finalzinho dessa gravação. Olha, vou olhar para cá, né? Sim. Tá bom. Eu só fiz na minha campanha, eu só fiz dentro da classe. Né? A gente na internet falou um pouco, falou para público externo, mas o que a gente fez do coletivo foi majoritariamente dentro da classe. Então, os nossos votos foram quase que todos de nós, auditores, auditoras, amigos e familiares. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a você que fez isso, e a gente está aqui se colocando no jogo político. Ótimo, começamos a entrar. Agora, sobre o que ela falou. A gente na Secretaria da Fazenda, a gente trabalha o órgão mais importante. Aqui o dinheiro chega, aqui o dinheiro tem a gestão dele, e aqui ele é distribuído para as coisas que importam à sociedade. Se a gente está em tudo que importa à sociedade, a gente também tem que estar valorizado pela sociedade. A gente já teve vários deputados eleitos ao mesmo tempo, inclusive. Então, a gente já foi muito grande. E a gente vai voltar a ser tão grande quanto a gente merece. No próximo pleito eleitoral, você vai se inscrever. Eu estou convidando você a se inscrever para a campanha eleitoral. Você precisa passar por esse processo, e a gente, como grupo, vai ser tão grande quanto a gente pode. Nós estamos aqui há algum tempo e nós vamos permanecer muito tempo aqui. Então a gente tem tempo de organizar com calma e fazer um Brasil que seja aquele que a gente quis quando a gente decidiu fazer esse concurso,
quer um país mais justo e que tenha uma economia que cresça. Então, ó, bem-vindo, chega mais, e agora a gente vai começar a fazer história. Um abraço. E esse foi mais um podcast do Sinafresp, com a participação especial do Vitor Lins, o organizador do livro Que Conta é Essa? E que foi candidato aí a deputado estadual na última eleição. A gente agradece a sua audiência e até o próximo episódio.